Renato foi um personagem nessa semana e me deixou muito chateada como torcedora. Eu acordei essa semana, na segunda-feira, pensando, eu quero engolir o Inter no próximo sábado. O Grêmio só pode pensar no adversário. Eu espero que o Renato esteja estudando minuciosamente tudo que o Roger está preparando para esse Grenal. Esse era o sentimento do torcedor no início da semana. Até porque a gente perdeu os últimos 2 Grenais. Né? Se a gente for colocar na balança, os últimos 3 Grenais a gente perdeu. Isso não é muito comum com o Renato. Né? Eu estou acostumada com o retrospecto do Renato sendo muito mais positivo do que qualquer outra coisa. Me pegou de uma forma muito ruim como torcedora começar a semana sem o Renato na preparação. Por que o Renato não estava na segunda-feira no CT? Estava porque já estava previamente combinado. Em alguns momentos a gente dá um dia mais de folga a ele, até porque o treinador ele tem, né, um nível de trabalho que ele tem que estar com a cabeça boa para focar em algumas coisas. E isso já tinha sido combinado depois do jogo contra o Fortaleza. A gente daria essa folga para os jogadores e para ele. Uhum. A CBF acabou marcando o jogo contra o Atlético Mineiro e a gente empurrou essa folga para frente porque a gente entendia que teria uma semana cheia para trabalhar, né? Isso também é uma coisa muito debatida, né? Tem gente que prefere folgar e depois ter o período inteiro. Tem gente, o próprio Botafogo, não sei se vocês acompanharam, né? O treinador fez todo mundo se representar, treinou 2 dias e depois deu um folgão. Então, a gente até fez uma tela aqui, existem vários estudos sobre isso, né? Então, assim, pra gente ali jogar contra o Atlético era um jogo que ele teria que ser em alguma data FIFA. A CBF acabou marcando, a gente deu a folga depois. Mas, assim, o que eu posso te garantir é que, tecnicamente, não atrapalha em nada a ausência dele na segunda-feira, porque o treino que estava programado para segunda-feira era um treino físico, né? E não envolvia diretamente a presença dele. Ele tem, né, 4 auxiliares, né? Tem um preparador físico, um assistente de preparação física, tem toda uma estrutura de staff. Que eu acho que sempre que tem o nome Renato, essa polêmica ela se maximiza, porque muitos clubes delegam para auxiliares tocar treino, fazer uma série de coisas e o técnico sai um pouco do campo para pensar em outras coisas e não é trazido a público isso, né? E no caso do Renato a gente entende, né, que acaba virando uma polêmica, mas é algo que tinha sido combinado antes e que a gente acha que não vai interferir em nada, né, no desempenho do Grêmio do Grenal, até porque a parte tática e anímica, que é onde o treinador entra, né, que envolve a estratégia do jogo, a motivação para o jogo, ela entra sempre, né, do segundo, o visual sabe bem, do segundo terço da semana em diante, onde o treinador começa a passar o vídeo do adversário, né, focar na estratégia, fazer o treinamento tático orientado, treinar a bola parada. E nada disso foi trabalhado na segunda-feira. Bruno, eu acho que assim, tecnicamente eu concordo contigo, acho que não prejudica em nada para o clássico. Mas eu pergunto animicamente, assim, como é que faz? Eu sei que o Renato é um gênio de administração de grupo, mas como é que tu chega num grupo de jogadores, numa semana de Grenal, segunda-feira, todo mundo trabalhando lá, e o teu chefe não está junto com o grupo numa semana de preparação de Grenal? E aí te digo mais, o que acho que pegou mais ainda o coração do torcedor foi a foto na segunda-feira do Renato confraternizando com os amigos. Como é que a gente cobra do Soteldo, por exemplo, que apareceu a foto dele na praia, numa preparação de jogo, sendo que o treinador, que pelo menos para mim, deveria dar exemplo, não estava com um grupo de jogadores. Depois da foto polêmica do Soteldo, tu lembra o que o Soteldo fez nos outros jogos, na sequência? É o que eu estou esperando que o Renato faça no sábado. Espero que sábado a gente converse sobre isso. Mas tu não acha que ele chama a responsabilidade para ele? Mas ele sempre fez isso a carreira toda dele e nunca foi problema para ele chamar a responsabilidade para ele. Tá pensando com a cabeça de um grupo de atletas em que supostamente, segundo tu tá achando, se incomodaram com isso. Só que são caras que convivem com ele no dia a dia, alguns há muitos anos. E os caras entendem que o grau de envolvimento de todos no grupo é grande, mas às vezes o treinador tem um envolvimento maior. O Renato chega no CT antes e vai embora depois, muitas vezes, faz 2 turnos, às vezes o jogador treina de manhã. Então, assim, eles entendem, isso é uma coisa combinada, ninguém fez nada escondido de ninguém, aquela foto apareceu ali. Quando os funcionários foram comunicados da folga, cada um tinha a sua folga, né? Desde o staff aos jogadores, então você está pegando como se aquilo ali tivesse caído como uma bomba de surpresa, e na verdade aquilo ali porque a imagem que passa pra gente, né, como torcedor, é que o chefe não estava lá. E outra pergunta... O chefe estava lá, eu estava lá. Não, o comandante, no caso. Mas, o treinador, quer dizer. O chefe da pasta do futebol responsável sou eu, estava lá. O grupo, então, teve 4 dias de folga, o Renato teve 5. Isso já ocorreu outras vezes no Grêmio, em outros momentos. Mas em semana Grenal, Bruno.
Mas eu já te respondi. Tu quer que eu te responda o que tu quer que eu te responda ou tu quer que eu te responda o que eu penso? Não, eu quero que tu me acalme como torcedora. Fica calmo que tá todo mundo focado e não vai fazer diferença essa ausência dele na segunda-feira, porque o time trabalhou o que tinha que trabalhar e a gente tem um staff completo para fazer isso.